Olá, seja muito bem-vindo à Igreja de Segunda-feira, uma fé prática para os dias comuns da vida. Eu estou aqui contigo todos os dias às 5h40 da manhã. Eu quero falar ao seu coração sobre a importância do silêncio na oração. Eu sei que é meio normal, né? Quando nós pensamos em oração ou analisamos a nossa vida de oração, a gente pensa que precisamos chegar até Deus, muitas vezes dobrando o joelho. Isso, infelizmente, né, cada vez tem se perdido, algumas vezes em pé, outras vezes sentado, e isso é o de menos, né? A gente sabe que Deus nos ouve, independente de como estamos. Agora, quando lembramos de oração, nós rapidamente associamos a o que eu vou falar para Deus, né? O que eu falo, como que eu falo. E a primeira coisa que eu quero já desmistificar é que tu precisa, ao conversar com Deus ou ao orar, tu precisa ter né, uma performance, uma forma correta, né? Senhor, meu Deus, aí muda a voz. Você não precisa disso. E por que você não precisa disso? Porque Deus te conhece e nós não precisamos, né? Não é a nossa performance, o jeito que falamos, que fará Deus nos responder ou não. Então, quando lembramos de oração, rapidamente vem isso na nossa mente. O que eu falo e como que eu falo. Algumas pessoas falam assim: pastor, eu até começo a orar, mas chega um momento ali eu não tenho mais o que falar. E eu falo, eu também, né? Quando chega um tempo, você não tem mais o que falar. Na verdade, vamos ser bem sinceros aqui, se nós pegarmos toda a nossa lista de oração, tá? Eu tenho minha lista de oração. Se eu começar a orar, eu já fiz isso várias vezes, gente, não passa de 15 minutos, tá? Colocando ali todos os pontos de oração. E aí quando chega nesse momento, o que você faz? Você encerra e diz assim: Senhor, obrigado porque hoje tu já me ouviu e tchau, até amanhã. Essa é uma forma errada do relacionamento com Deus. Então, desmistificando essa questão que você ora só conversando ou falando, é importante você saber sobre o silêncio, né? O valor do silêncio na vida espiritual. Em Salmos 46:10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há um contexto também de Elias, né? E está lá registrado no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19 todo, mas no verso 12 é interessante a partezinha que diz ali: e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. A gente vê ali vários cenários acontecendo, né? De movimentações estrondosas, mas estava na calmaria a voz de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos cercados de muitos sons, muitos barulhos, são muitas vozes. E eu ouso te perguntar, qual foi a última vez que tu parou para ouvir a voz de Deus? Porque quando eu falo de oração, né, e estou trazendo isso nessa madrugada, eu já te tirei desse lugar de achar que oração é só eu falar. E agora eu quero te provocar e te ensinar a entrar nessa vida de oração ou a continuar tendo, porém permitindo nessa jornada de oração o silêncio. Como que faz isso ou como que ocorre isso na prática? Vamos lá. Você começou a orar e vou falar por mim, geralmente inicio com confissão, com quebrantamento, arrependimento, ou seja, Senhor, obrigado por esse dia que começou, obrigado por eu ter acordado. Senhor, eu quero trazer aqui, me perdoa por X, por Y, por Z. Eu estou muito arrependido da forma que eu tratei minha família. E aí você começa. Tu tá nesse processo de confessar, de confissão. Após isso, tu vai ver que realmente vai vir um quebrantamento, a sua vida começa, né, o seu corpo, às vezes, sente a presença de Deus. E eu estou dizendo às vezes porque tem muitas vezes que a oração tu não sente nada. Isso não quer dizer que Deus não esteja te ouvindo. Mas aí você começa, então, né, nessa corrida de oração, chega um momento que
você apresenta os seus pedidos. Deus, eu estou aqui, eu quero pedir ao Senhor por uma porta aberta, eu quero colocar diante de Ti a pessoa tal, esse meu filho, essa minha filha, e aí vai, e aí continua. E aí quando chega um momento que você já pediu tudo, vamos colocar assim, aí tu te levanta, né? Ou enfim, já estava em pé, aí tu sai desse lugar de oração, aí tu diz, obrigado, Senhor, amém. Mas é aí que eu quero provocar e te ensinar. Depois que você falou tudo, que tal você entrar neste lugar do silêncio e ouvir Deus? É aí que começa o relacionamento mais profundo com o Senhor. Então você já falou tudo, agora eu te encorajo a você, continuar com o fundo musical, ou talvez continuar com a música de fundo que você estava, independente, do que esteja no ambiente. Eu, por exemplo, algumas vezes na oração eu estou lá, seja com o fundo instrumental ou com algumas canções. E aí nesse momento que você se levantaria ou sairia desse lugar de oração, é esse momento que eu quero te convidar, a partir de hoje, você entrar neste lugar de silêncio. E aí você não vai mais falar, você vai deixar Deus falar contigo. E é nesse momento que Deus começa a trazer algumas coisas à sua mente. É nesse momento que Deus começa a abrir algumas janelas que você não estava observando. Então, é o período das respostas de Deus. Gente, já teve momentos de eu ficar, olha, com muita humildade eu falo isso, mais de 1 hora nesse lugar do silêncio, digerindo tudo que eu orei e digerindo algumas respostas da parte de Deus. O Espírito Santo, Ele está conosco todos os dias. Ele é o nosso Deus conosco, o que está em nós. E Ele traz à nossa mente inúmeras situações, coisas que só Ele sabe. E é nesse momento da oração que você deve respeitar a presença de Deus e se inclinar a ouvir e entender o que Ele quer falar. Em alguns desses momentos foram os momentos que eu entendi as decisões que eu tinha que tomar. Foi em alguns desses momentos que eu entendi as pessoas que eu deveria perdoar. Foi em alguns desses momentos que eu entendi o caminho que eu estava indo, que não estava nada correto. Sabe, é no momento do silêncio, depois que você fala tudo, que você precisa estar inclinado a ouvir Deus falar. Então, a disciplina de parar, de aquietar-se, é muito necessário. A disciplina de ouvir a voz de Deus em meio ao silêncio é necessário. Talvez você diga, pastor, mas eu já tenho a minha vida de oração, eu oro em todo o tempo, como a Bíblia diz. Tu não está errado, mas qual é o tempo que Deus te tem? Todo para Ele, que você não está dividindo as atenções. Qual é o tempo que Deus tem você em silêncio? Que não está com o WhatsApp, que não está respondendo ali, as pessoas ao seu lado. Qual é o momento que Deus te tem por completo? É neste lugar do silêncio, que você não está falando, mas você se colocou para ouvir a voz de Deus. Faça isso e me conte as experiências, comente. Começa hoje, e que tal o seu momento de oração, o seu momento onde você vai sim falar, você vai se apresentar diante de Deus, mas você vai parar também para ouvir a voz dele. Sabe, quem não faz silêncio não aprende a ouvir a voz de Deus. Eu quero te encorajar, e esse vídeo é tão curtinho, mas tão poderoso, a você tomar, ou tornar isso como algo real nos seus momentos de oração. Amém? Vamos orar. Eu quero orar especificamente sobre a sua vida de oração. Eu quero orar para que tu sejas um homem e uma mulher de oração. E que, se tu já é, para que as experiências com o próprio Deus comecem a aumentar. Meu amigo e precioso Espírito Santo, eu oro agora para que o Senhor toque cada pessoa. E eu oro para que o Senhor dê a eles espírito de oração. Senhor,
Destrava os ouvidos espirituais, os olhos espirituais, os sentidos espirituais, para que esses meus irmãos possam te ouvir a partir de hoje, meu Deus. Eu oro para que, em nome de Jesus, o Senhor venha sobre eles, aumentando o nível, Senhor, da revelação e das experiências. Em nome de Jesus, meu Deus, toca-os de uma forma poderosa a partir de hoje, e que o momento de oração deles não seja mais o mesmo, mas que eles sejam ativados, tocados por Ti de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você poderosamente.